O coeficiente A é 1, o B é 6 e o coeficiente C é menos 7. Quando acontece de você ter uma equação completa, aí você vai resolver da seguinte forma. A gente não pode resolver por trinômio quadrado perfeito. Então, a gente vai completar os quadrados. Então, a gente vai lá para baixo. Agora, debaixo dessas figurinhas, é a parte que eu vou começar a explicar agora, tá certo? Debaixo dessas figurinhas quadradas e retangulares. Aí a gente vai lá para o final agora, porque ele ensina o método geométrico, que é dos desenhos, mas a gente não usa. Isso aí é só para chegar na resposta final. Então, o que a gente vai usar é esse aqui, que eu vou explicar agora. Quando você não tiver um trinômio quadrado perfeito, você vai escrever a equação no segundo grau e vai pôr o menos 7 para o lado direito. Vai ficar mais 7. Do jeito que está aí no livro, ó. Fica x ao quadrado mais 6x igual a 7. Aí a gente vai, agora vai acrescentar um número no membro esquerdo da equação, ou seja, antes da igualdade, e no membro direito da equação, ou seja, depois da igualdade. A gente vai acrescentar um número para que haja uma raiz quadrada. Então, veja bem, ó, o número que eu vou acrescentar aqui vai ficar x ao quadrado mais 6x. Eu vou acrescentar, ó, se aqui é 7, a gente procura uma raiz quadrada mais próxima. Por exemplo, se a gente somar com o 7 mais 9, vai dar 16. Então, a gente tem uma raiz quadrada mais próxima aí. Então, a gente vai somar aqui. Deixa eu só colocar aqui a cor. Então, a gente vai somar com 9. Isso aqui não está úmido demais. Então, a gente vai somar com 9 no membro esquerdo. E eu vou repetir o 7 aqui. Vai somar com 9 no membro direito. Então, quando a gente adiciona ou subtrai dois números, os dois números sendo iguais no membro esquerdo e no membro direito, não altera o valor final da equação, não altera na solução. Então, por que fizemos isso? Para que encontramos um valor onde tem a raiz quadrada exata, certo? Então, a gente acrescentou mais 9 no lado esquerdo e mais 9 no lado direito. Aí, agora eu vou continuar aqui. Vai ficar x ao quadrado mais 6x mais 9 igual. A gente só basta somar agora 7 mais 9, que foi o número que a gente acrescentou. E vai dar 16. Certo? Do jeito que está aí no livro. X ao quadrado mais 6x mais 9 é igual a 7 mais 9. Somamos 9 em ambos os membros da equação. Aí, a partir de agora, a gente pode fazer pelo método do trinômio quadrado perfeito. Então, vamos dar uma olhadinha. Nessa equação, tem um método, a gente resolveu pelo método de completar quadrados. Existem vários métodos que você resolveu a equação do segundo grau. Então, aqui a gente vai ver que é um trinômio quadrado perfeito, porque no primeiro membro eu posso extrair a raiz quadrada de x ao quadrado e a raiz de 9. Então, a gente vai fazer a extração das raízes agora, certo? Já que antes da igualdade a gente tem o trinômio. E além de ser uma equação do segundo grau, primeiro, segundo e terceiro termo. Então, a raiz de x ao quadrado vai ser x, como vocês já sabem, você corta o expoente com índice. Quando eu digo cortar, é a mesma coisa que está simplificando por 2, certo? Aí vai ficar só x. Aí, os finais, então, você escreve mais. E agora extrai a raiz de 9, que é 3. E eleva ao quadrado. Esse aqui foi um dos casos de fatoração que a gente viu no mês de junho, certo?
quando a gente estava estudando os casos de fatoração e os casos de produtos notáveis. Qualquer coisa você volta um pouquinho para revisar. Mas é só extrair a raiz do primeiro e do terceiro termo, antes da igualdade. Depois que você extrai a raiz, aí você vai ver que do lado direito, você vai repetir o número 16, certo? Pronto, então a gente já chegou na metade da resolução dessa equação do segundo grau completa. Agora a gente teve que fazer um artifício, né? Somar o número do lado esquerdo, mais 9, e do lado direito. Aí, que número eu devo somar? Vocês vão ver nos próximos exemplos que a gente vai tentando encontrar um número para que dê uma raiz quadrada. Aqui, o número era 7 do lado direito. Para dar uma raiz quadrada exata, eu somei com 9. 7 mais 9 deu 16. Então, tem uma raiz quadrada exata. Nos outros exemplos, vocês vão observando. Tem dúvida até aqui? Gente? E onde é que a senhora puxou Então, a eu vou percentual? continuar. A gente parou aqui, ó. X mais 3 elevado ao quadrado igual a 16. Eu vou continuar nessa parte. O próximo capítulo vai ser de geometria. Sempre o livro bota assim, um capítulo de mais cálculo, que é esse, no caso, esse de álgebra, e no outro a gente vai para geometria, que é tem cálculo também, mas é menos trabalhoso. E a gente trabalha com figuras planas. Sim, eu vou continuar aqui, ó. X mais 3 elevado ao quadrado é igual a 16. Pronto, aí, quando chegar nessa parte aqui, você vai extrair a raiz quadrada do lado direito, né? É igual aquele esquema que a gente estava fazendo antes. Se tem um número que está elevado ao quadrado, por exemplo, igual a 9, x ao quadrado é igual a 9, quando a gente for resolver, esse quadrado aqui vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 9. Ou seja, esse expoente 2 ele vai se transformar na raiz quadrada, e onde você vai ter uma positiva e uma negativa. Certo? Então, toda vez que antes do membro da igualdade, tiver uma equação ou um número elevado ao quadrado, você tem que depois colocar o mais ou menos. É isso que a gente vai fazer agora. Então, vai ficar ó, x mais 3 é igual. Esse quadradinho vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 16. Certo? Vai ficar x mais 3 igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. Aí, então, aqui, ó, x mais 3 vai ser igual. Aí, agora é só a gente extrair, ó, raiz quadrada de 16 vai ser 4, né? Como a gente já viu antes. Vai ser, aí você só coloca o valor da raiz quadrada de 16, que é 4. E não esquecer do mais ou menos. Como tem uma igualdade igual a mais e outra igual a menos, aí a gente vai fazer duas vezes. Porque vai ter duas raízes, ou seja, duas soluções, certo? Dois valores para x. Do jeito que está aí no livro. Então, vai ficar ó, x mais 3 igual a mais 4, certo? Ou, fazer aqui do lado, x mais 3 igual a menos 4. Agora, a gente caiu uma equação do primeiro grau. Aí é mais simples, que você isola x e os números conhecidos você troca de lugar. Então, aqui, ó, nessa primeira, que é igual a mais 4, vai ficar x igual a 4 menos 3. Certo? O 3 que estava do lado esquerdo passou para o lado direito. Um sinal trocado, com o oposto. A gente faz isso porque se chama operação inversa da adição aqui, ó, que é a subtração. Aí eu já vou encontrar o valor de x aqui do lado. X vai ser igual a quanto? 4 tirando 3, x é igual a 1. Eu já tenho a minha primeira, aí eu posso chamar de x' ou x1, certo? Aí no livro ele chama de x', pronto. E aqui não vai alterar nada, é só para dizer que é a primeira solução da equação do segundo grau. No caso aqui, incompleta. Agora a gente vai achar a segunda raiz, certo? X mais 3 igual a menos 4. Aí eu isolo x,
Dá menos 4, menos 3. Novamente, ó. O número que estava somando, você passa para o lado direito, subtraindo, só troca de sinal. Aí, então, você isola o x e soma os dois números negativos. Cuidado nessa parte para não fazer jogo de sinal, porque não tem nenhum jogo de sinal aqui. Aqui é uma soma de negativos. Então, soma e repete sinal. Ó. Menos 4 com menos 3 dá menos 7. Daí encontramos as duas raízes da equação do segundo grau, completa, pelo método de completar quadrados, certo? Depois a gente vai voltar um pouquinho, porque tem dois exemplos do método do trinômio quadrado perfeito. A mesma coisa desse. Vocês têm alguma dúvida? Os outros que eu vou fazer é bem parecido, né? Acho que vocês já perceberam que... Professor, Oi, pode perguntar. poderia explicar isso de novo? Posso. Essa última parte... Ah, não, esse último exemplo aí que a senhora deu. Pronto. Olha, no livro tem assim, ó, x ao quadrado mais 6x menos 7 igual a zero, não é isso? Tem uma equação completa com os 3 coeficientes. Eu vou explicar do início agora. Onde tem assim, ó, com o completamento de quadrado. Certo? Aí eu vou explicar essa parte aí. Quando chegar... Certo, é porque tipo assim, eu cheguei agora não, ó, eu cheguei um pouco atrasado na aula e não entendi muita coisa não. Certo, eu explico. Pronto, então, quando você tiver uma equação do segundo grau completa, que a gente for resolver pelo método de completar quadrados, a primeira coisa que a gente faz é colocar esse valor de C, que é o termo que não tem x, do lado direito. Então, se aí no livro tem menos 7, a gente passa para o lado direito e bota mais 7. Então, fica x ao quadrado mais 6x igual a 7. Eu estou na segunda linha aí do exemplo do livro, certo? Embaixo. Certo. Certo, deu para entender aí, né? Que estava menos 7, passou para o lado direito e ficou mais 7. Aí agora vem o detalhe. Como ele chama método de completar quadrados, a gente tem que fazer o seguinte, tentar encontrar um número que somado com esse 7 dê uma raiz quadrada. Então, por exemplo, já que tem 7 do lado direito, o número mais próximo para encontrar uma raiz quadrada vai ser 9. E se a gente somar 7 mais 9 dá 16. E 16 tem raiz quadrada exata. Quando a gente for... a gente vai trabalhar só com raízes exatas nessa parte de equação do segundo grau. Então, ele acrescentou aí mais 9 do lado direito. Então, numa equação, seja do segundo grau ou do primeiro, quando você acrescenta um número do lado direito e do lado esquerdo, ele não altera o valor da solução da equação. Então, aí ele fez 9 mais 7. Ou 7 mais 9, que é a mesma coisa. Já que ele acrescentou do lado direito, ele acrescentou do lado esquerdo também o mais 9, certo? Esse número mais 9 foi acrescentado. Aí depois vem o seguinte, ó. Depois que ele fez isso, ele somou 7 mais 9 do lado direito, deu igual a 16. Aí do lado esquerdo, a gente tem um trinômio quadrado perfeito, onde devemos retirar a raiz quadrada de x ao quadrado, que dá x. Por isso que ficou x mais 3 elevado ao quadrado. E raiz de 9 dá 3. Aí a gente eleva ao quadrado, porque vem lá daqueles casos de fatoração que a gente viu, certo? Que chama-se trinômio quadrado perfeito. Então, do trinômio, a gente simplificou ele, né? A gente fatorou. Aí ficou x mais 3 elevado ao quadrado, igual a 16. Aí agora vem essa segunda parte, que eu coloquei aqui no quadro. Quando você encontrou igual a 16, aí esse expoente 2 da equação, ele vai se transformar numa raiz quadrada do lado direito. Certo? Então, ficou x mais 3 igual a mais ou menos raiz quadrada de 16.
Aí, porque não é que esse 2 sumiu aqui, esse expoente 2 ele não sumiu, ele se transformou na raiz quadrada. Já que está quadrado, é raiz quadrada. Se fosse 3 aqui, seria raiz cúbica. Mas a gente não vai ver com raiz cúbica, certo? Porque a gente está estudando equação de segundo grau. Aí a gente tem que pôr esse mais ou menos, porque são duas raízes, né? Estamos estudando a equação de segundo grau, então ela tem no máximo duas raízes. Ou pode ter nenhuma. Então, depois que a gente fez mais ou menos a raiz de 16, a gente extraiu do lado direito, ó, mais ou menos a raiz de 16 com 4, né? A raiz de 16 é 4. E do lado esquerdo a gente repetiu, x mais 3. Aí, após isso, a gente parou aqui, né? X mais 3 igual a mais ou menos 4. Quando chegar nessa parte, a gente tem que resolver, dividir em duas. Essa é a equação do primeiro grau agora. X mais 3 vai ser igual a mais 4, ou x mais 3 vai ser igual a menos 4. Aí agora a gente vai encontrar o valor de x. Né? Isola x no membro esquerdo, para resolver essa primeira equação aqui. Então você repete 4, e o 3 está positivo passa negativo. Vai ficar 4 menos 3. 4 menos 3 vai dar 1. Tava... Oi? O valor que estava menos, como é que eu posso explicar? Antes Da igualdade. Do sinal de igual, da igualdade, Sim. vai passar para o outro lado. Aí troca o valor e tal, o sinal. Isso, o sinal. Isso, muito bem. Certo? Sempre que você troca, você pensa assim, trocou de lado, qualquer um, se trocar de lado, troca o sinal. Porque eu não troquei o x, porque eu não estou querendo o valor dele, é por isso que eu deixei ele quietinho do lado esquerdo, certo? Eu isolei ele. Aí a gente só mexeu com os números conhecidos, né? O 4 já estava aqui, não muda de sinal, porque ele continua do mesmo lado. O 3 estava do lado esquerdo, mesmo do lado direito. Então, a gente trocou. Ficou menos 3. Certo. Então, quando subtrai 4 menos 3 dá 1. Certo? Aí, para resolver o outro, a outra equação, sendo que vai ser igual a menos 4 agora, certo? A mesma equação, x mais 3 vai ser igual a menos 4. Porque a gente tem que resolver uma parte positiva e outra negativa. Aí, então, aqui a gente vai fazer, ó, x vai ser igual a menos 4, que é o que está do lado direito. E o mais 3, ele vai trocar de sinal novamente, vai ficar menos 3. Então, aqui, quando eu for encontrar a segunda raiz dessa equação do segundo grau, vai ficar menos 4 com menos 3, que vai dar menos 7. Aí, cuidado naquela parte. A gente pensa que aqui menos com menos dá mais, mas não é uma multiplicação, então não pode ser mais aqui. Aqui é uma adição de negativos. Certo? A gente está somando dois negativos, então continua negativo. Então, a gente tem duas raízes, ou seja, o que a gente chama de raízes é o sinônimo de solução da equação. Certo? Então, a gente encontrou duas. X é igual a 1 e x duas igual a menos 7. Então, aí ele finaliza. A raiz da equação são x' igual a 1, x duas igual a menos 7. Patrícia. Uhum. Pode falar. Deu para entender agora? Eu vou fazer mais. Eu só não entendi o valor final. Oi? O valor final. Sim, o valor final? Porque deu 1 ou porque deu menos 7? Os dois. Esse outro é para separar as equações, né? A gente separa as equações. Porque aqui, quando a gente faz x mais 3 igual a mais ou menos 4, então primeiro a gente resolve a mais 4, depois igual a menos 4. Aí, quando a gente for resolver aqui, x mais 3 igual a 4, você vai isolar o x do lado esquerdo, você deixa ele sozinho do lado esquerdo, o número desconhecido, que é o valor de x que a gente está querendo, e o valor do lado direito, você troca de sinal. Ou seja, esse termo conhecido aqui, o menos 3, ó, passa para o lado direito negativo. Então, ficou 4 menos 3. Aí, x' dá igual a 1. Porque se a gente, aqui, ó, 4 tirando 3 dá 1, né? O sinal do maior módulo. Então, a gente já encontrou x igual a 1. Certo? Deixa eu ver se está dando para ver aqui. Como é que para vocês verem? Está dando para ver agora no quadro?
Dá, dá. Dá, Ah, né? Patrícia, e agora? É porque eu estava na tela do livro, mas eu vou deixar assim agora, que fica melhor para você. Tá certo, é porque eu não tava vendo o sinal ali não, de -4, -3, que vai dar... Pronto. E eu estava olhando para o livro, aí agora assim, ó, deu para entender, né? Do lado esquerdo, aí do lado Meu direito, Deus. x mais 3 igual a -4. A outra parte da equação, que é igual a -4. Aí x vai ser igual, vou botar com um lápis. Eu repito o -4 e o mais 3 a gente faz do mesmo jeito que resolveu -3. Isso, vai ficar -3. Aí -4 com -3 é -7. É, por isso que eu não entendi, eu não vi ali direito. Certo. Eu tirei da tela do livro, porque como tem muitas, muitas equações, aí é melhor eu fazer no quadro. Certo? Só quando tiver a parte. Aí deu para entender agora, né? As duas raízes. Meu Deus, obrigado. Nada. Eu vou agora fazer mais um exemplo, certo? Bem parecido com esse. Pronto, a gente vai para a página 62. Eu vou só escrever um exemplo. A gente tá do mesmo jeito que eu fiz, tá no livro, viu? Quando tiver alguma coisa diferente, aí eu aviso para vocês colocarem alguma observação. Pronto, o segundo exemplo, ele diz assim na página 62, ó, veja outros exemplos, tá certo? Quais são as raízes reais da equação? Aí ele dá a equação, ó, ele dá essa equação agora, x ao quadrado menos 4x menos mais 4x menos 12 igual a zero. Certo? Conseguiram encontrar, não tá esse exemplo? Isso tá 61 não, né? Não, agora a gente vai para 62. Certo? Tá certo. Deixa eu ver aqui. Coloca aí. Coloque na Ah, 62. encontrei. Encontrou? Página 62. É o primeiro exemplo da página 62. Tá bem no comecinho da página 62. Isso, está bem no comecinho. Ele pergunta quais são as raízes reais da equação. É. Não é isso? Aí como é que a gente vai resolver? Da mesma maneira que a gente resolveu a anterior. Tá bom? Então a gente vai fazer assim. Aqui a gente tem uma equação de Agora, segundo grau. Patrícia, o ruim é que a conta é meio grande, né? Dá um trabalhinho. Mas depois que você entende, você começa. Porque matemática é assim, ó. É como se é uma coisa. Por exemplo, se eu disser assim, vá até o supermercado. Aí eu ensino, uma coisa bem simples, é que eu estou dando um exemplo. Aí eu ensino você a ir até o supermercado por um caminho. Aí você vai por esse caminho. Aí você depois, quando for de novo, você vai pelo mesmo caminho que eu ensinei. Aí então começa a se repetir, certo? É verdade. Essa repetição é que acontece com os exemplos, começa a se repetir. Aí se depois acontecer de eu ensinar um caminho mais, que dê mais trabalho, então você vai escolher qual dos caminhos vai ser melhor. Ou aquele que você estava repetindo sempre, ou o caminho mais trabalhoso, né? Aí você é tipo uma repetição, por mais que seja longo a resolução da equação, mas você aprendendo os passo a passo, né, o roteiro, aí você vai aplicar nos exercícios, aí vai ser idêntico, não vai mudar, certo? É verdade. Não é É verdade? verdade. Eu tirei esse exemplo agora da cabeça, mas tem outros exemplos. É poética, é poética. Pronto, então a gente tem essa equação aqui, ó, x ao quadrado mais 4x menos 12 igual a zero. Aí o que, é que a gente vai fazer? A mesma coisa que fizemos no exemplo anterior. A gente vai passar o valor de C, uma equação completa, porque a gente tem o valor de A, o valor de B, que é o número que multiplica x, e o valor de C, que é menos 12. A gente vai fazer esse menos 12 para o lado direito, certo? Então, o primeiro passo é você organizar a equação. X ao quadrado mais 4x vai ser igual a 12 positivo. Pronto. A primeira coisa que a gente fez foi passar o 12 para o lado direito, positivo.
Igual fizemos lá na outra equação, que a gente passou o 7, né? Então, lembrado que a gente fez ainda agora? A gente passou o 7 para o lado direito. Aí, quando você faz isso, você observa que antes não tinha um trinômio quadrado perfeito, porque eu não poderia extrair a raiz de menos 12, a de x ao quadrado eu poderia, mas para ser trinômio quadrado perfeito, tem que extrair a raiz dos dois números, do primeiro e do terceiro termo. Como não aconteceu isso, a gente vai usar esse método dos quadrados perfeitos. Então, o que acontece? Que número eu devo somar com 12 para dar uma raiz quadrada exata? Aí, se você pensar, ó, a gente usou ainda agora 16, a gente usou 9 na outra, 7 mais 9 deu 16, né? Foi. Então, não foi isso? Então, se aqui tem 12 do lado direito, vamos usar também a raiz quadrada de 16, que é uma raiz pequena? Quantos números faltam para chegar em 16, se a gente já tem 12? 4. Isso, muito bem, 4. Então, significa que a gente vai acrescentar 4 do lado esquerdo e 4 do lado direito. Aí é que eu estou explicando. Quando você acrescenta dois números iguais, com o mesmo sinal, no membro esquerdo e no membro direito, você não está alterando nada na equação, você não modificou nada, certo? Então, a gente vai usar esse artifício na matemática aqui para poder resolver equações do segundo grau completa. Tá certo? Cara, eu não sabia disso não. Essa é uma coisa, uma novidade mesmo para vocês. Aí é bom que vocês vão usar lá no ensino médio. E esse método é bem mais rápido do que o que a gente vai ver. Vocês vai ter depois. A gente vê o método com Bhaskara e com Delta, que é o pessoal usa mais, né? Mas depois que você aprender os vários métodos, você vai escolher o qual vai usar nas provas. Não é obrigado a usar. É verdade. Certo? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu acrescentei mais 4 do lado direito e mais 4 do lado esquerdo. Né? Aí eu vou repetir aqui, ó, o lado esquerdo da equação. Aí o lado direito a gente vai somar, ó, 12 mais 4 dá quanto? 16, não é isso? Então, primeiro passo, colocar o valor de C do lado direito, com o sinal trocado, né? Se tinha menos 12, ficou mais 12. Aí aqui, ó, o segundo passo, acrescentar um número para aqui do lado direito você encontra uma raiz quadrada exata. Aí a gente acrescentou mais 4. Mais 4 do lado direito e mais 4 do lado esquerdo. Fazendo isso, não vai alterar a equação. A gente só fez isso para poder virar uma raiz quadrada aqui. Aí agora, primeiro, segundo, terceiro, o quarto passo é você fatorar a equação do lado esquerdo. Então, a gente vai fatorar aqui, ó, porque é um trinômio. Primeiro, segundo, terceiro termo do lado esquerdo. Trinômio quadrado perfeito. Por quê? Porque a gente pode extrair a raiz do primeiro e do terceiro termo. Só do lado esquerdo, certo? Não vamos extrair a raiz do lado direito agora, não. Então, extraindo a raiz aqui, ó, de x ao quadrado, como a gente estava fazendo nos exemplos lá anteriores. A raiz de x ao quadrado vai ser x, né? Porque a gente já sabe que simplifica o 2 aqui com isso. Aí põe o sinal central, que é mais, e extrai a raiz de 4, certo? A raiz de 4 é 2. Tudo isso que a gente fez foi a fatoração por trinômio quadrado perfeito. Aí você não pode esquecer de botar o 2 aqui em cima, tá certo? O 2 no expoente, igual a 16. Pronto, até aqui a gente já fez a primeira parte. Primeira parte da equação de segundo grau. A segunda parte é extrair a raiz de 16. Certo? Deixa se entender essa primeira parte para eu ir para a segunda. Eu entendi. Professor, Certo. Alguém mais? onde é que vem aquele 4? Oi? De onde é que vem aquele 4? Mais 4. Esse 4 aqui, a gente acrescentou. Ele não tinha, né? Ele não tinha. A gente só botou o 12 para o lado direito. Aí a gente acrescentou um número, que foi 4, para aqui do lado direito desse uma raiz exata. Certo? Se aqui tinha só 12, aí a gente não vai dar uma raiz exata do lado direito, porque 12 vai ser uma raiz daquelas que a gente fazia, né? Que você extrai números decimais.
A gente não vai trabalhar Dá com um valor, raiz. dá um valor que não é. Como eu posso explicar? Exato, né? Não dá um valor Exato, exato. Dá aqueles valores com vírgula, né? E quando é exato, é verdade. certo? Então, o que a gente fez? A gente acrescentou mais quadro do lado direito e mais quadro do lado esquerdo. Então, é necessário que você acrescente sempre um número para que dê uma raiz exata. De 12, a mais próxima, eu tive que somar 4 para dar 16. Certo? Por exemplo, se fosse 6 aqui do lado direito, se fosse o número 6, qual seria o número que eu ia acrescentar para dar uma raiz mais próxima? Se fosse 6, eu ia acrescentar 3, 6 mais 3 é 9, porque eu ia extrair uma raiz de 9, né? Tá entendendo? Então, a gente tem que sempre pensar num número para ter uma raiz exata. Né? Aí eu aconselho vocês a fazer o seguinte, antes de fazer a atividade dessa página, vocês refazer esses dois exemplos que eu estou explicando. Né? Porque aí você já tem como modelo. Aí, quando ele for pedindo exercício, vai ser bem parecido do que a gente fez. Só vai mudar os valores, certo? Realmente, a equação de segundo grau, ela é grandinha mesmo, certo? Ela é extensa. Para encerrar agora, eu vou mandar o segundo link, viu? Certo, certo. Pronto, gente. Minutinho. Eu Tchau, faço galerinha. assim. Certo. Já eu faço assim.